Sr. José Godinho é psicoterapeuta, autor de 9 livros sobre apometria, psiquismo e afins. É terapeuta de vidas passadas e psicoterapeuta, estudioso sobre o psiquismo e a natureza humana, trabalhador fraternal com a apometria, estuda e atua em 2 casas espíritas, o Grupo Espírita Ramatiz e a Associação Vida Consciente, ambas na cidade de Lages, estado de Santa Catarina. Ficamos agora com a palestra gravada do Sr. José Godinho. Colegas, companheiros de estudo do psiquismo, é um grande prazer estar com vocês para esta live de 2021. Caros amigos estudiosos da terapêutica apométrica, é um prazer poder compartilhar um pouco de minha experiência no tratamento das pessoas e dos seus problemas aflitivos. Muitas vezes sem diagnóstico ou com diagnóstico obscuro. A apometria, técnica criada por Dr. Lacerda de Azevedo e desenvolvida por outros estudiosos do psiquismo humano, tem trazido alívio para inúmeras pessoas ao longo desses anos de sua aplicação, como já é do conhecimento de todos. Nos meus 40 anos de estudos, investigação, observação e aprendizado com a técnica, afirmo que a apometria, aplicada com o conhecimento do psiquismo humano, notadamente no acesso e tratamento das personalidades múltiplas, que representam as encarnações passadas com suas memórias mal ou não resolvidas, é a chave milagrosa que abre as portas do entendimento das causas dos problemas humanos. Se o esclarecedor e médium estudarem o psiquismo e a natureza humana e buscarem compatibilizar este conhecimento com os ditames das leis divinas exaradas no Evangelho de Jesus, poderão potencializar a utilização das ferramentas da terapêutica apométrica e conseguir excelentes resultados após a aplicação de 1 ou 2 sessões. E se o paciente puder estar presente em seu atendimento, e se lhe for explicada as causas remotas de suas dificuldades, e esclarecida qual deve ser a sua contribuição na resolução dos problemas, e ele for devidamente orientado quanto à conduta a ser adotada após a sessão apométrica, o resultado será melhor ainda. Conforme explica André Luiz em uma das suas obras, já praticamente não há mais obsessão espiritual a ser tratada, mas as obsessões geradas pelas personalidades de passado, em processo de afloramento, em busca de esclarecimento quanto à sua situação aflitiva, perturbam a consciência e causam dificuldades. Essa interferência é muito intensa nesses dias do juízo final. Então, se faz necessário ao operador apométrico um bom conhecimento do psiquismo e da natureza humana, como também das leis divinas e do processo evolutivo. Por isso, a importância de se conhecer a estrutura do psiquismo humano e as personalidades múltiplas, em processo de ressonância com a existência atual, causando sintomas, problemas, condutas e distúrbios em geral. Praticamente não há um sintoma ou uma conduta distorcida que não tenha influência de uma persona de passado reativada, interferindo não só na consciência, mas também em todos os sistemas do organismo humano. No livro Automatismo Psicológico, escrito em 1889, Pierre Janet já observava que muitas atividades mentais ocorrem independentemente de nossa consciência. Além disso, existem muitas personalidades secundárias reais, vivendo ocultas na personalidade cotidiana ou alternando com esta. Pensamento este que foi complementado por Alexander Aksakov, que foi um grande estudioso do psiquismo. Em Animismo e Espiritismo, afirmava ele que, graças às experiências hipnóticas, a noção de personalidade sofre uma completa evolução. Não é mais uma unidade consciente, simples e permanente, como afirmava a antiga escola,
porém uma coordenação psicológica, um conjunto coerente, um consenso, uma associação dos fenômenos da consciência, enfim, um agregado de elementos psíquicos. Por conseguinte, uma parte desses elementos pode, em certas condições, se dissociar, se destacar do núcleo central, a tal ponto que esses elementos tomem, pro tempore, o caráter de uma personalidade independente. É tão óbvia a possibilidade de tratamento do psiquismo que não só os estudiosos e encarnados, quanto os desencarnados, nos alertaram para isso, indicando o caminho das pedras para a compreensão e a solução de quase todos os nossos problemas. O espírito André Luiz, em seu livro Entre a Terra e o Céu, escrito em 1954, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos faz um convite tentador ao afirmar: a mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evoluirá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo da matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade que extrai um apêndice condenado. Nós estamos vivenciando isso hoje. A apometria já é uma dessas técnicas que opera no campo psíquico com absoluta tranquilidade e segurança. Diz ele que a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Com base nessas informações, nosso propósito nos últimos anos tem sido entender o funcionamento do psiquismo humano, a estruturação dos problemas e patologias ao longo das encarnações, e simplificar a aplicação da técnica de tratamento, dispensando os tecnicismos complicados, colocando-a ao alcance e ao entendimento de todos os interessados, independentemente de seu nível intelectual, mas com fundamentação sólida, baseada na doutrina espírita, no espiritualismo e na psicologia e psiquiatria. E para acrescentar um a mais, podemos dizer que no xamanismo também, que trabalha muito bem com os fragmentos de alma. No tratamento, buscamos sintonizar a personalidade de passado portadora do problema ou sintoma relatado pelo paciente e acessar os conteúdos do seu campo psíquico, na parte correspondente ao sintoma ou ao distúrbio, trazendo esse conteúdo para o campo da consciência do médium. Então, a partir daí, praticamente estaremos falando com a persona que vivenciou a experiência geradora do problema, que hoje se reflete na consciência da pessoa afetada. Em seguida, estabelecemos um diálogo investigativo com a personalidade, fazendo com que ela fale de suas memórias traumáticas e dos eventos que lhe deram origem, identificando-se os elementos ou fatos envolvidos na sua estruturação e história, sua intensidade e desfecho, se encontram na sua existência ou em outra ainda mais adequada. Depois disso, quando não conseguimos estabelecer um entendimento e harmonia completa nesse ponto do tratamento, em virtude da persona sinalizar que já era portadora dos distúrbios, ou já os trouxe quando reencarnou, a induzimos a recuar mais ainda no tempo, por regressão, e a rever outras existências pretéritas, onde atuou de forma imprudente e descuidada, criando karmas dolorosos a serem resgatados em futuras existências pela lei da lei de causa e efeito. Falando um pouco de karmas, podemos dizer que existe o karma de expiação, que é decretado pela lei divina para espíritos rebeldes e teimosos, o karma de programação, que o André Luiz fala bastante em suas obras, que é aquele karma onde a pessoa programa uma limitação, uma dificuldade
para ele consolidar uma determinada virtude. E depois temos o karma de provação, que é onde o ser programa, junto com a assessoria espiritual, uma encarnação para ele se colocar numa situação onde ele seja provado, seja provocado, para ver se ele recai naquela virtude que ele está trabalhando, que ele julga ter consolidado. Então, é uma das provas bastante difíceis, ser testado para ver se ele passa, se ele consegue se manter em equilíbrio ou não. Seguindo em frente, levamos a personalidade a rever as experiências geradoras das consequências dolorosas que experimentou, que serviram de lastro e causa para a colheita fatal e traumática, esclarecendo-a, tratando-a e buscando fazê-la perceber que ela é vítima da própria imprudência e ignorância sobre as leis da vida, e não de circunstâncias fortuitas, castigos divinos da vida ou de outras pessoas, conscientizando-a de que, pelas leis divinas, cada um só colhe o que tenha semeado. Depois dessa revisão, relato e esclarecimentos que por si só já produzem a liberação dos sentimentos negativos represados ou existentes, buscamos liberar também os campos de energias negativas gerados por esses mesmos sentimentos e sedimentados nas estruturas dos corpos sutis ou das personalidades, em forma de auras densas e escuras, oleosas e aderentes, repletas de imagens tormentosas e irritantes, dolorosas ou desanimadoras, envolvendo a personalidade ou a pessoa, mantendo-a num estado psíquico negativo. Como resultado do tratamento, teremos eliminado as pulsões e as desarmonias por elas causadas. Com a eliminação desses campos negativos, diminuem as influências perturbadoras causadas por outras mentes e seres, que ocorrem por afinidades, sintonias conscientes ou inconscientes, ou por ressonância com eventos perturbadores em andamento, visualizados ou não. Produz então a melhora do estado dos pacientes, ou o desaparecimento completo e definitivo dos sintomas, podendo chegar-se à cura total. De modo geral, os resultados têm sido excelentes, inclusive despertando o interesse e a busca pelo estudo da técnica por profissionais da saúde de outras áreas e o aumento da procura pela busca do tratamento. O psiquismo e a consciência humana são construções elaboradas ao longo de milênios e extremamente complexas. Assim sendo, um trauma instalado em minutos pode levar horas, dias, meses, anos e até milênios para ser consertado. Cada caso é um caso, e a velocidade da cura está baseada não só no mal, mas principalmente no significado que a pessoa vai dar ao evento e na sua conduta, no seu modo de ser, de pensar, de agir e de vivenciar e conduzir as suas emoções. Para se entender como um sintoma, um problema ou um distúrbio, uma patologia ou uma conduta foi estruturada, há que se recuar no tempo até o momento, ao evento, ao estado de espírito e às condições emocionais da pessoa que o vivenciou. É necessário também investigar a cultura, a religião, os princípios e os entendimentos que a pessoa tinha sobre a vida naquele momento. Isto inclui idade, sexo, condição social, grau de afetividade, apegos, cultura, traumas, medos, culpas, conceitos, preconceitos, tendências, automatismos e outros aspectos idiosincrásicos contidos na pessoa. Para se fazer isso, necessitamos ir muito além de uma anamnese feita de perguntas e respostas sobre a sua biografia, sintomas e condutas da pessoa, e da observação rápida de expressões fisionômicas,
comportamentais ou outros aspectos psicológicos que a pessoa possa apresentar no momento da entrevista. A natureza humana e seu psiquismo é muitíssimo mais complexo do que se possa imaginar. E por mais atilado que seja o observador e entrevistador terapêutico, muita coisa vai escapar dessa observação e entrevista inicial. Sejam por estarem ocultados pelos mecanismos normais de defesa da consciência humana que, por vergonha, medo, culpa, orgulho, negação ou ardilosidade, ou por estarem entranhados nos escaninhos mais profundos do inconsciente do psiquismo humano, passam desapercebidos. Então, há que se ir além do que foi exposto e mergulhar nas memórias e reminiscências do passado, investigando desde os traços planetários, culturais, religiosos, vícios, usos, costumes, verdades, polaridades sexuais vividas, mágoas, raivas, rancores, frustrações, ódios, amores e outros inúmeros aspectos que podem aparecer como componentes estruturadores de um problema, conduta ou distúrbio ou sintoma. Além disso, existem as questões karmáticas que podem compor o trauma ou a urdidura do problema a ser investigado. Ou melhor dizendo, que podem compor a trama ou a urdidura do problema a ser investigado, identificado, entendido, desestruturado, tratado e observado como se conduz sob o efeito da ação terapêutica. Nem sempre as respostas são satisfatórias e fáceis, como é tratar um problema físico, que reage bastante rápido sob o efeito de um medicamento acertado, e que geralmente se detecta rapidamente quando surge um agente complicador. Com o psiquismo, a coisa é muito diferente. Exige mentes preparadas e experientes para conseguir abrir as portas desse mundo desconhecido, denominado inconsciente, e mergulhar nas profundezas misteriosas e únicas do psiquismo e da história de cada pessoa, contornando e superando os inúmeros obstáculos e barreiras que cada mente constrói com seu sistema particular de defesa, e de lá extrair as informações adequadas para o tratamento. É preciso também aprender a estar vibracionalmente preparado para interpretar, dissolver e liberar conteúdos patológicos aprisionados e sedimentados nas estruturas psíquicas e registros de memória de cada personalidade anteriormente vivida, carregada com as expressões das vivências relacionadas ao tempo, meio, cultura, lugar, clima e etnia onde viveu. Para finalizar, devemos lembrar da lei do karma que diz: a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, que corresponde à terceira lei de Newton, lei da ação e reação, que diz o seguinte: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Mas também das palavras de Jesus, quando recomendou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui precisa uma observação importante. Quando nós atendemos um paciente, ele deve ser esclarecido sobre as causas dos seus problemas, o que gerou as suas dificuldades, porque Jesus mandou conhecer a verdade, não esconder a verdade. Não vamos nos colocar na posição superior do que o paciente é um ignorante, incapaz de entender aquilo que nós vamos falar para ele. Não é o que você vai dizer, é o como vai dizer. Então é necessário que ele seja esclarecido, que ele não é uma vítima da divindade, não está sendo castigado por Deus, não é o olho gordo do vizinho, não é inveja, não são feitiços que estão lhe atingindo, e sim as consequências das suas próprias condutas inadequadas do passado. E aqui é importante se esclarecer mais ainda, para que ele não se sinta culpado com aquilo que vivenciou, com aquilo que causou no passado, com os seus erros de passado.
Quando Jesus veio à Terra, ele não veio para socorrer santos, não veio para socorrer os iluminados. Ele veio exatamente para socorrer os pecadores. Por isso ele disse: quem precisa de médico é o doente. Os sãos não têm necessidade de médico. Então, quando você atende uma criatura que se coloca na condição de culpada, de não merecedora, é necessário se esclarecer, independente dela ser um espírito, uma personalidade múltipla ou uma pessoa encarnada. É importante que você diga que ela continua filho de Deus, que ela continua amparada pela bondade divina, desde que ela busque esse amparo. Porque não é a bondade divina que nos desampara, somos nós que viramos as costas para o amparo divino. Então, é importante fazer com que ela entenda que, mesmo tendo errado demais e não se sentindo merecedora, ela continua sob o amparo da bondade divina, e a partir do momento que ela se voltar buscando esse amparo, ela o terá e será conduzida para as instituições de tratamento no plano espiritual, ou seja onde for. Então nunca devemos esquecer isso, e principalmente quando estamos fazendo o trabalho de esclarecimento de espíritos ou personalidades que muitas vezes impõem grandes barreiras e dificuldades em virtude de não se sentirem mais merecedoras de qualquer amparo, de qualquer socorro. É importante que elas saibam que elas são merecedoras sim, que elas não estão sendo julgadas e elas certamente terão que arcar com as responsabilidades dos seus erros, mas elas não estão condenadas por isso, apenas estão sofrendo as consequências dos seus erros cometidos. Então, por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não há o que esconder do paciente. É importante que todos nós os esclareçamos, independente do paciente ser espírito, ser personalidade múltipla ou ser a pessoa encarnada. Muitas vezes, quando se tem o paciente próximo do atendimento, você já pode ir atendendo e esclarecendo para que ele saia dali consciente das suas responsabilidades perante as leis divinas e das consequências de seus atos. Que aqui na Terra nós podemos passar cometendo erros de forma bastante desapercebida, e muitas vezes não somos alcançados pelas leis, mas perante a lei divina isso não acontece. Então é bom que a gente saiba, que todos saibam, que tudo o que nós fazemos, pensamos, sentimos ou falamos tem suas consequências, e é de nossa responsabilidade que não será esquecida. É importante então que nós aprendamos isso. Então, conhecendo a nós mesmos, nosso passado e nossos erros, teremos a solução para a maioria dos grandes problemas humanos. A doutora Bárbara Ambreno, em seu livro Mão de Luz, lançado no Brasil pela editora Pensamento, afirma que o processo da cura é um processo da lembrança. Lembrança de quem você é. Ou seja, a própria revisão de uma atitude ou conduta registrada em determinado momento como negativa, e por isso causadora de culpas e reações negativas, ao ser revisada e ressignificada, tem seus conteúdos dissolvidos e perdem a importância. Volto a dizer, é importante saber que perdem os conteúdos dissolvidos, perdem a importância, não vão causar mais problemas físicos, mas a responsabilidade do resgate permanece. O espírito André Luiz, estudando a gênese dos problemas humanos, declarou o seguinte: na retaguarda dos desequilíbrios mentais, seja da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, por trás das enfermidades psíquicas clássicas, permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalaram para a evolução moral. Frequentemente, pessoas encarnadas exprimem a si mesmas, a emergirem das subconsciências ou do inconsciente, nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas.
Isso está no livro Mecanismo da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, né, editado por André Luiz, no capítulo Obsessão e Animismo. Então podemos concluir que a cura e a solução dos problemas continua no estudo, na investigação e tratamento ao nosso alcance e disposição. Então, não vamos nos acomodar, vamos em frente, porque estamos vivenciando o último terço do juízo final, da transição planetária, e mais que nunca, todos os nossos problemas mal resolvidos ou não resolvidos, que estão embutidos no nosso psiquismo, se aflorarão. E muitas vezes afloram de forma bastante agressiva, bastante intensa, nos causando seríssimos problemas. Quanto mais nós conhecermos de psiquismo, mais e melhor poderemos conduzir as nossas vidas e resolver os nossos problemas. Muito obrigado a todos.